Boa noite, meus amigos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente, nesta noite de quarta-feira. Falamos ao vivo aqui da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem, da sede da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem, e estamos com transmissão ao vivo pela nossa página no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Lembramos que temos sempre esse encontro fraterno, às quartas-feiras, alternamos sempre uma quarta sim, outra não, onde temos como pano de fundo quem sou eu. Temos a finalidade de, nesses encontros, colocarmos em pauta alguns temas, alguns assuntos que nos chegam através do nosso e-mail, através do nosso número de WhatsApp, ou mesmo através dos nossos canais, para que possamos sempre estarmos refletindo, trazendo esses temas para reflexões em cima dos ensinamentos que nos chegam. Encontrar, meus amigos, caminhos um pouco mais suaves para organizarmos melhor essa nossa estada aqui no plano terreno. Lembramos que vocês podem participar através do nosso e-mail, encontrofraterno@pontodobem.com.br, ou também através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Sempre quando iniciamos esse nosso encontro, essas nossas reflexões, falamos da importância, do conheça-te a ti mesmo, como nos falava Sócrates, da importância desse autoconhecimento, esse autodescobrimento, porque conhecendo a ti mesmo, como dizia Sócrates, conhecerás o universo, conhecerás Deus. E se o que procuramos não encontrarmos dentro de nós mesmos, não vamos encontrar em lugar nenhum mais no universo. Por isso precisamos estar atentos, precisamos voltar um pouco a nossa atenção para esse autodescobrimento. Hoje vamos estar refletindo aí, falando um pouco sobre as ilusões do mundo, as sombras da vida, todas as ilusões, as sombras do mundo manifestado. Vamos estar refletindo a respeito desse ponto para que a nossa visão seja um pouco mais sutil, que os nossos olhos sejam um pouco mais, seja de ver. Nós sabemos que ninguém pratica o mal em momento algum com real convicção. Na verdade, tem sempre algo pautando isso, sempre algum desejo para despertar essas ações que movem, alguns desejos que movem esses atos. E, como sabemos, na maioria das vezes, estas atitudes, elas são pautadas, elas têm como fundamentos as sombras, não é? Aquela visão embaralhada, aquela visão não nítida, não dentro do real. E, como sabemos, a escuridão ela sempre desarmoniza, ela incomoda, ela exige muito, ela perturba. E se não encontrarmos um pouco de luz para pautarmos aí os nossos caminhos, os nossos passos, consequentemente, a nossa vida vai perdendo o colorido, vai ficando um pouco mais tenebrosa, escura, difícil até.
de conduzir. Por isso que precisamos entender bem como funciona tudo isso, não é? Como é que está pautada essa arquitetura, esse padrão de vida real, como falamos em outros encontros, para discernirmos, organizarmos melhor os nossos passos. Na Índia, a cultura hindu tem como concepção de que esse mundo em que vivemos, né, o plano manifestado, ele é uma ilusão, que eles chamam de Maya, né, aquela deusa da ilusão. São situações são situações que a vida nos apresenta nesse mundo manifestado, no plano físico, que são transitórias, são passageiras, né? São ilusão. Nós sabemos que aqui estamos, como nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e tantos outros mestres que por aqui passaram, que nos deixaram esses ensinamentos, que nos trouxeram as mensagens do nosso Criador, nos alertando de que o plano físico é necessário nesse momento, precisamos, é uma escola, é um hospital, aqui estamos com propósitos, ou deveríamos nos alertar que estamos para propósitos de elevação espiritual, de retirarmos um pouco das impurezas, lapidarmos um pouco a alma, despertarmos virtudes, aprendermos a amar. E quando não temos esse entendimento, quando não entendemos muito bem como funciona tudo isso, consequentemente entramos na contramão. E tudo que a vida nos apresenta, como falávamos, os ensinamentos que nos chegam, é que tudo que temos no plano físico são instrumentos, são objetos, são instrumentos divinos para que possamos utilizar como aparato, como um trampolim, como degraus para a nossa evolução, para lapidarmos a alma. Estamos em prova. Tudo que a vida nos apresenta são situações, são momentos que precisamos para o nosso aprendizado e que não pode ser fim, né? São meios que precisamos entender para administrarmos bem, para firmarmos o nosso passo nesse caminho mais sutil, porque tudo dos ensinamentos de Emmanuel psicografado, trazido pelo nosso saudoso Chico Xavier, ele dizia que tudo que os olhos da matéria vê, né, e viram, morreram ou morrerão. E para que a gente tenha o discernimento de tudo isso, precisamos entender melhor como funciona. Precisamos discernir, né, o que são sombras, o que a vida nos apresenta como apenas um instrumento transitório para que possamos fazer as nossas provas, para que possamos resgatar os nossos débitos, para que possamos lapidar um pouco mais, tirar um pouco mais das impurezas. E aí é que precisamos organizar, aí é que precisamos do autodescobrimento, do autoconhecimento. Não é? Só vemos sombras no plano em que vivemos, no momento em que vivemos numa caverna, ou seja, vivemos acorrentados nos aparatos, nos apelos, nos vícios,
da matéria, perdemos perdemos a identidade, né, de quem somos de fato, conseguimos discernir de onde viemos, temos fortalecido no nosso plano mental quem somos, o que aqui estamos fazendo, ou estamos adormecidos para isso? Estamos dispersos, adormecidos para a vida imortal. Nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, quando aqui esteve, que perdura vivo até hoje, ele dizia sempre que meu reino não é desse mundo, que a Terra, que o plano físico manifestado é uma escola, é importante para fins da evolução espiritual, mas que na medida que o espírito se emancipa, na medida em que elevamos um pouco a nossa consciência ao sagrado, nós conseguimos fugir um pouco, né? Vibrar menos nas sombras, nas ilusões, no que é transitório. Conseguimos discernir, como falamos, firmar no nosso plano mental o que é importante, de fato, nesse nosso momento no plano manifestado. E nos ensinamentos de Platão, olha que isso, há 500 anos antes da estada do nosso Mestre Jesus aqui entre nós, ele já falava do mito da caverna, né, que é uma passagem do livro A República, que ele falava justamente sobre isso, né? Ele falava que nós, no plano manifestado, nós somos prisioneiros desde o nosso nascimento. Ele falava de pessoas que estavam como numa prisão, desde dentro de uma caverna, desde do nascimento, ou seja, o que tinham em mente, o que tinham no coração, estavam pautados naquela realidade, né? E presos ali, dentro desta caverna, acorrentados, literalmente, e que essas pessoas passavam o tempo todo voltada ali, olhando para aquelas paredes da caverna. E naquelas paredes ali da caverna, refletiam, dentro dessa caverna tinha uma fogueira e refletiam sombras. E essas pessoas, por ali estarem, desde o nascimento, as sombras eram as suas realidades. O que eles tinham como concepção de real eram sombras. E essas sombras projetadas eram sombras de animais, sombras de plantas, sombras de objetos. E essas sombras se repetiam a cada dia na estada dessas pessoas, no momento dessas pessoas. E de viver somente aquilo, de não abrir a mente para as novas concepções, ficavam limitadas aquelas sombras que eram projetadas naquela caverna. E aí se tornavam prisioneiros, não enxergavam, né, nada e não aceitavam nada além do que aquela realidade vivida. Até que, em determinado momento, alguém, um daqueles que já estava, que se despertou, né, para uma nova realidade, não queria mais, não sentia mais, ou abriu um pouco mais a mente e o coração para novas oportunidades, para arrebentar um pouco aquelas correntes,
e consegue sair daquele buraco, sair daquela escuridão, arrebentar um pouco aquelas correntes. E aí, então, ao sair da caverna, ele se depara com a luz do sol, com a luz divina, com o colorido real da vida. Isto nos mostrando, né, esses conceitos, esse mito da caverna, nos passando que hoje a humanidade vive, né, esta realidade. Hoje a grande maioria se encontra, né, totalmente aprisionados em uma caverna obscura, sem se dar a oportunidade de um despertar, adormecidos em ilusões, sombras, reflexos mal projetados, que não condiz com a nossa essência, quem somos de fato, né, de onde viemos, o que queremos, né, o que viemos fazer aqui no plano terreno, quais os propósitos, os objetivos da nossa reencarnação. E como vemos, podemos refletir a respeito que essa caverna, né, esse mundo obscuro, essa escuridão, é justamente o mundo em que vivemos, né, que apresentam imagens, né, apresentam situações que não são reais. São reais dentro de um propósito de aprendizado, mas são passageiras, são efêmeras, têm tempo contado, são instrumentos divinos para que possamos despertar a nossa consciência e vencermos. Palavras de Jesus, ele dizia: vim, vivi e venci. Venci estas sombras, venci o mundo físico, venci as ilusões da matéria, do plano manifestado. E as sombras, estas sombras, é justamente o que ouvimos, o que vemos, com que olhos vemos o mundo, de que maneira, de qual ângulo, qual o cenário que projetamos da vida, do nosso momento, não é? De que maneira receptamos as oportunidades que a vida nos concede como instrumento ou como situações para evoluirmos, para tirarmos as impurezas. Sabemos discernir o que é da matéria, o que é do espírito, quando estamos atendendo aos cinco sentidos, os desejos humanos de ser, os desejos materiais, as ilusões, os vícios da matéria, ou não. E o que vemos, o que ouvimos, a maneira em que receptamos tudo isso, são as situações que nos chegam a cada momento, a cada instante, próximo ou distante, dos acontecimentos que nos cercam. São as notícias que circulam nos jornais, na televisão, né? Isso generalizando aí os assuntos, falando da fome, da violência, falando da gestão
dos nossos políticos, falamos das dificuldades, dos desencontros dos líderes, dos políticos, falando de todas as adversidades, né, que circulam, falando das religiões, das adversidades, falando do poder, do dinheiro, das aquisições do plano físico. De que maneira vemos isso? Com qual olhos? Com os olhos do espírito? Com os olhos de ver? Com os olhos mais sacralizados? Concebemos isso dentro de uma arquitetura divina? Né? Temos um fundamento maior ao analisarmos? Temos fundamento mais sacralizado ao comentarmos? Ou não? Ou deixamos o instinto, deixamos a parte animal, aquela parte mais densa, atendendo aos desejos da matéria, ao ego? Eu quero, eu penso, eu sei. Fazemos isso? É aí que precisamos atenção, é aí que os nossos maiores sempre nos chamam a atenção. Com qual olhos? Né? Com que olhos vemos o mundo? Sabemos que estamos no momento, estamos aí entrando, já estamos a caminho, né? Ou dentro do caminho já da regeneração. Nós sabemos que é um momento em que acenderam-se as luzes, sabemos que é um momento em que as máscaras vão cair, sabemos que é um momento que não dá mais para esconder embaixo do tapete, as energias estão densas, as energias que pairam, são energias que vão, consequentemente, fazer com que colocamos para fora o que temos dentro de nós, quem somos de fato. E o que vemos, o que presenciamos em nossos dias, são situações que estamos vibrando. Se as adversidades se fazem presentes, se as situações contrárias aos desejos humanos se fazem presentes dentro de todos os setores, consequentemente, é porque vibramos isso, é porque precisamos disso, é porque necessitamos disso. E se não entendermos muito bem, se começarmos a fazer análise, julgamentos, condenações com os olhos da matéria, consequentemente, vamos estar na contramão de tudo isso. E se ficarmos repetindo, se ficarmos pulverizando, se ficarmos multiplicando essas vibrações, essas energias, esses pensamentos, esses sentimentos pautados pelas sombras, fugindo à essência real, vamos estar contrários às leis divinas, vamos estar na contramão, vamos estar nos acorrentando cada vez mais no fundo dessas cavernas, dessa escuridão. Precisamos atenção no que vemos e no que ouvimos. Se estamos ouvindo, se tudo que nos chega, que a vida nos apresenta, são ruídos, consequentemente, os nossos ouvidos não são ouvidos de ouvir. Há algo errado. Há uma não sintonia com esse plano mais sutil, plano das ideias, que Platão narra, que é quando um dos prisioneiros sai da caverna e vê, e sente, e começa a vivenciar essa luz divina. E, claro que, quando há esse despertar, quando
começamos a quebrar essas correntes, precisamos de um tempo para poder firmar no nosso coração e na nossa mente essa luz divina. E aí, as sombras, como dissemos, né, as ilusões, né, as situações efêmeras, que são essa que vemos, que ouvimos com esses olhos, que não os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que atendem aos 5 sentidos, nós, aí, esse outro mundo, quando se quebra essas amarras, quando organizamos melhor essa situação, essa visão, quando discernirmos melhor esses propósitos, essa arquitetura divina, consequentemente, vamos conseguir quebrar um pouco essas amarras, sair um pouco dessa escuridão, colocar um pouco mais de luz nos nossos caminhos. E aí vamos conseguir fugir um pouco mais a essas adversidades externas. Não vamos estar condicionados ou circunstanciados, né, ou nas mãos dos acontecimentos externos. Vamos estar pautados ou firmados no nosso coração uma base mais sólida, né, de ideias verdadeiras, atemporais, que é quando Platão diz que quando saímos da caverna, quando visualizamos essa luz divina, quando conseguimos ver um colorido maior, mesmo diante dos acontecimentos que presenciamos, estamos mais próximos do sagrado, estamos conseguindo tirar um pouco das impurezas, estamos conseguindo, meus amigos, sair um pouco do superficial. Nós falamos no encontro passado de Sirihan, mestre indiano, presidiu a Sociedade Teosófica por vários anos e tem obras assim preciosíssimas. Em uma delas ele nos diz que a vida é um triângulo e para que possamos, e se estivermos sendo atingidos por todas essas situações adversas, ou seja, se tudo isso que está acontecendo, essa desorganização vista com os olhos da terra, porque o projeto divino, a arquitetura divina é sagrada, não tem erro, está tudo dentro de um padrão necessário para a evolução. É o bom para o bem do espírito. Quando não vemos com esses olhos, consequentemente, não vamos conseguir visualizar esse bem. Mas ele é fato. Sabemos que existe um padrão de vida real, né? E aí, esse mundo das ideias, quando conseguimos alcançar, sair um pouco dessas amarras e conseguimos jogar um pouquinho de luz, né, no subconsciente, para que ele se torne, que a nossa consciência se eleve um pouco mais ao nosso Criador, se eleve um pouco mais às coisas mais sacralizadas, mais sutis, são sinais de que estamos conseguindo quebrar essas correntes, essas amarras que, infelizmente, prende ao plano material, que, infelizmente, atende
aos vícios da matéria, aos desejos humanos, aos anseios particulares, ao extremo egoísmo, atendendo aos apelos mais rasteiros, né? Atendendo aquelas... Aí, nesse momento, nós estamos conseguindo sair, fugir daquelas ideias pré-estabelecidas, aquelas ideias, aqueles padrões tendenciosos, obedecendo aos anseios da matéria, obedecendo aos anseios de interesses pessoais, não racionais, não é? Como falamos dessas sombras que se encontram presentes em todos os setores, né, em que vivenciamos, as religiões, não é? Quando se percebe que algum líder, algum mestre, ou alguém que se diz, né, mestre, mentor, queira seguidores, queira alguém que fique ali o seguindo, é porque o objetivo é tendencioso, quer manter as amarras. O propósito, o objetivo do pontífice, né, daquele mestre, daquele guru, daquele que queira, né, passar alguma coisa, algo para alguém, no objetivo, no intuito de auxílio, de ajuda à humanidade, para sair dessa escuridão, para quebrar essas correntes que os prende nessa caverna obscura, é justamente despertar para essa verdade. Não existe vítima. Todas as situações que vivemos, tudo que nos chegam, são consequências dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Para que possamos sair dessa escuridão, deixar um colorido melhor nos nossos dias, precisamos nos libertar dessas amarras que a todo momento a vida nos apresenta, que vêm de todos os lados. E para que possamos alcançar, para que possamos despertar, para que possamos nos alertar, precisamos persistir, precisamos perseverar, precisamos ação, aquele tripé que nos dão sustentabilidade, que sempre falamos em todos os nossos encontros. Precisamos da investigação, investigar de onde vem, né? De onde está vindo essas informações, quais as fontes. Essas fontes têm um interesse pessoal de manipulação, ou essas fontes são sacralizadas? Esses ensinamentos, eles são atemporais ou eles servem apenas para atender um desejo momentâneo, passageiro? Precisamos devoção, precisamos transcender, precisamos saber que a razão ela tem um ponto e que, além do que visualizamos no plano manifestado, denso, existe muito mais coisas que às vezes não concebemos e nos distanciamos, mas que é fato, é real, é atemporal. Nossa essência é espiritual. Estamos, nesse momento, no plano manifestado, com um corpo físico, com um propósito de elevarmos a nossa consciência, de tirarmos essas impurezas, nos livrarmos dessas ilusões,
né? Fugirmos um pouco das sombras da vida, nos distanciarmos, dominarmos melhor, administrarmos melhor as ilusões do plano manifestado. E para que isso aconteça, precisamos estar atentos ao que pensamos, ao que fazemos, ao que falamos, para que possamos apaziguar um pouco mais o nosso coração, fugir um pouco mais das aflições que a vida, né, nos apresenta. Precisamos organizar os nossos pensamentos dentro dessa realidade, colocar um pouco mais de luz na nossa consciência. O mito da caverna nos mostra que a realidade que vivenciamos em nossos dias é que grande parte da humanidade transformou essas sombras em uma vida real. Transformou essas sombras em um padrão de estada nesse plano da matéria. Fixou no plano mental que essas ilusões são verdades. E aí dirigem, e aí voltam a atenção, voltam as vibrações, as energias para essas sombras, para essas obscuridades. Dão preferências, né, por permanecerem alheios, distantes a esse mundo das ideias, que Platão nos falava, essa luz divina, esse colorido, né, extrafísico. Precisamos transcender, precisamos um ponto a mais, precisamos sair do horizontal, precisamos verticalizar um pouco mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, não ficar condicionados, circunstanciados, aceitar ideias, pensamentos, conceitos manipulados, né, de dominadores, de pessoas e situações que tenham o interesse de manter essas amarras, essas algemas, essa corrente. Precisamos estar atentos a todo momento, não só grupos, mas situações, pessoas condicionadas, não é? Impostas a dominar, a manter sob domínio outras pessoas. Isso nos segmentos religiosos, precisamos estar atentos, colocar os nossos pensamentos, organizar um pouco mais os nossos pensamentos, pautar os nossos dias, os nossos conceitos, para que possamos firmar as nossas atitudes dentro desse padrão mais elevado, mais sutil. Senão vamos ficar condicionados, facilmente manipulados, né, por crenças, por dogmas, por algum discurso, né, mais tendencioso. Esse tripé, ele precisa estar presente nas nossas vidas. Nós precisamos da investigação. Nós precisamos estar atentos.
ao que pensamos, ao que falamos, ao que concebemos, o que chega até nós, o que levamos para o nosso interior, o que vibramos, o que queremos de fato. Quando não nos conhecemos, quando não nos aprofundamos nessa essência divina, vamos ficar alheios aos pensamentos críticos, ao autodescobrimento, à autoanálise. Vamos passar a vida toda no plano manifestado fugindo dessa verdade. E como diz o nosso Mestre Jesus, conheça a verdade, ela é a única. É o único caminho que vai nos libertar, vai nos tirar das aflições, do sofrimento, das amarguras, da tristeza, da angústia. Se não nos assimilarmos muito bem isso, consequentemente, as situações vão ficar sempre mais obscuras. Consegue acompanhar? Então, essa luz divina, perceber essa divindade, perceber a divindade, ampliar os nossos sentidos, né, para fugir aí às regras externas, que é o ensinamento, né, de todos os mestres, que precisamos estar atentos, porque quando transcendemos, quando elevamos a nossa consciência ao nosso Criador, a Deus, nosso Pai, consequentemente, nós vamos tirar, né, separar, né, o espírito da matéria, o homem do animal, o mais denso do sutil. Ou seja, vamos ver a vida num colorido maior. Vamos conseguir receptar essa luz divina. Ou seja, quando entendemos, quando estamos conscientes, quando estamos voltados, quando colocamos força, né, na nossa vontade, quando entendemos bem essa nossa estada aqui no plano manifestado, mas aí então vamos conseguir desenrolar melhor isso. Vamos conseguir encontrar as chaves para nos libertarmos dessas correntes mundanas, dessas situações que nos prendem, que nos faz escravos no plano físico. Quando entendemos que tudo, o ensinamento do nosso Mestre Jesus, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que depois tudo mais virá por acréscimo. Quando nos esforçamos para colocarmos, de fato, os ensinamentos que nos chegaram dos nossos mestres, as mensagens vindas do nosso Criador nos nossos dias, quando não ficamos só na leitura, quando vivenciamos mais esses ensinamentos, né? Quando deixamos de só colocá-los na prece, nos pedidos, e trazemos para o nosso dia, para a prática, consequentemente, as correntes vão soltando. Vamos descobrindo os caminhos para sairmos desta
da escuridão. Vamos direcionando as nossas vibrações para o mais sutil. Quando nós vamos assimilando melhor, vamos entendendo melhor as regras do jogo. E na hora da movimentação no tabuleiro da vida, consequentemente, vamos ser mais precisos, vamos estar alertas, vamos estar atentos para mantermos focado, para mantermos firmes no nosso plano mental, no nosso coração, esse lado mais sacralizado, deixando os nossos desejos um pouco mais sutis, organizando melhor as nossas vontades, questionando se os nossos atos, pensamentos, sentimentos diários, a cada momento, são para Deus ou para César, para Mamon. Na medida em que vamos tirando as impurezas, na medida em que vamos entendendo melhor, na medida em que vamos abrindo as janelas, as portas do nosso coração para essa luz divina, consequentemente, as nossas vibrações vão ser um pouco mais sutilizadas. Sabemos que nos ensinamentos das leis herméticas, sempre falamos no Kybalion, Hermes Trismegisto, que todo o universo ele tem um padrão vibratório. Quando nas sombras, quando sombrio, quando obscuro, quando trevoso, consequentemente, as vibrações são densas, são pesadas, são rasteiras. E quando se acelera, né, ou seja, o universo é feito no padrão vibratório, quando aceleramos, né, essa matéria, ela vai virando energia. E quando nós somos luz, essa é a nossa essência, nós somos brilho. Física quântica está aí para nos esclarecer toda essa matéria densa, tudo é mental, ainda plasmando tudo isso por necessidade. Né? São instrumentos que ainda precisamos para pautarmos ou para dar sustentabilidade a essa nossa evolução. Então, o universo ele tem um padrão vibratório, como as leis herméticas nos ensinam. E a evolução ela é vibração. Quanto mais vibrarmos nessa luz, nessas energias mais sutil, consequentemente vamos nos elevando. Né? A matéria ela vira energia, a energia acelera, ela fica mais sutil e é cada vez mais sutil. Esse é o caminho que nos leva de volta ao nosso Criador, como nos ensinam os nossos maiores. E vamos conseguir tirar um pouco das aflições dos nossos dias, vamos conseguir apaziguar um pouco mais o nosso coração, vamos conseguir sair do horizontal, da parte inferior do triângulo, quando conseguimos olhar com os olhos de ver, um pouco mais acima, um ponto acima, que os ouvidos sejam de ouvir, que entendamos bem essa arquitetura divina, que entendamos bem as leis que regem o universo, leis que vão se fazer cumprir sempre. Como sempre falamos,
A lei da evolução tem um padrão de vida real que não podemos fugir. E se não soubermos as regras desse jogo, consequentemente, vamos mexer na nossa vez de jogar errado. E aí, como ainda precisamos da dualidade para entendermos como funciona tudo isso, né? Precisamos dos extremos, vamos estar como um joguete, não vamos conseguir estabilizar os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas emoções, porque tudo que nos chega são instrumentos. Falamos no encontro passado de um ensinamento de Khalil Gibran, no livro Profeta, que ele fala que os acontecimentos da vida, ou seja, a vida nos proporciona a cada instante da nossa estada no plano terreno, esses acontecimentos, eles são asas. Asas que nos proporcionam a oportunidade de voarmos de um eu inferior para um eu superior. Ou seja, de um eu material para um eu espiritual. De um eu mais denso para um mais sutil. De um eu que está preso nas ilusões, nas cavernas, nas sombras, para um eu de luz, de harmonia, de colorido. De um eu que consegue quebrar as amarras e pautar um pouco mais essa existência no sagrado, no divino. Pautar um pouco mais os conceitos, as atitudes com uma mente espiritual. Deixar de ficar condicionado às circunstâncias do externo. Porque o externo se faz necessário nesse momento, os extremos, que estão no mesmo patamar, né? Se pegarmos alegria e tristeza, estão no mesmo patamar. O que vai direcionar, o que vai dar sustentabilidade, são as nossas vibrações. Khalil Gibran, quando fala de alegria e tristeza, ele fala que a vossa alegria é a vossa tristeza desmascarada. Repara que há uma inconstância muito grande na humanidade, quase que no geral. Em um momento está triste, qualquer situação externa deixa alegre, e vice-versa, vão alternando. Isso, a alegria e a tristeza, são sombras, são ilusões, são euforias. Não está pautadas dentro dessa realidade profunda dos sentimentos mais nobres, que independe do externo. Quando entendemos que, enquanto um ganha, o outro perde, e o nosso ego, o nosso eu inferior, a nossa mente foi pautada para só ganharmos sempre. Não entendemos muito bem que outros precisam ganhar, que estamos no mesmo barco, consequentemente, não vamos entender as regras do jogo da vida. E aí, vamos estar a todo momento oscilando as nossas emoções. Porque os nossos desejos, as nossas vontades, o eu quero, eu penso, eu acho, são condicionados ao nosso ego. O ser humano é por natureza. Claro que uns menos, outros mais. Uns são trabalhados,
outros são totalmente esquecidos, consequentemente vai ficando mais grosseiro. Mas o ser humano, por natureza, é egoísta. E quando não atentos, quando não trabalhados, pautamos a nossa estada aqui no plano físico, os nossos dias, falando, pensando, agindo, atendendo ao que eu acho, ao que eu penso, com total desrespeito ao que o outro pensa, ao que o outro acha. Haja visto que vemos aí, né, a todo momento na nossa política, em todo momento nas empresas, a todas as movimentações dos segmentos, cada segmento paralisando as suas atividades para que seja conseguido benefícios voltados exclusivamente para eles, mesmo que em detrimento de outros. Não há uma visão global ampla de tudo. Porque é um atendimento a essa obscuridade, a essas sombras. Não há nada de mais sagrado. Está horizontal. Só atendendo ao plano físico. E aí nós não podemos buscar as coisas de Deus, divinas, atendendo aos desejos da matéria. É contrário, é contramão. Paulo de Tárcio nos alertava que as coisas da matéria são contrárias às coisas de Deus. Quando temos como fim, quando entendemos muito bem, administramos como meio, como instrumentos, como oportunidades, para pautarmos um ponto acima, para chegarmos nessa ponta de cima do triângulo, quando saímos dessa base, dessa superfície, dessa coisa mais rasteira, consequentemente, as vibrações são outras. Só teremos aí luz, que vão se fazer cada vez mais presente na nossa estada no plano terreno. Mas quando não temos essa consciência, né? Quando pensamos grande, né? Exclusivamente nas coisas materiais, ou seja, quando temos as coisas materiais como meta, como fins, né? As coisas temporais, as coisas passageiras, efêmeras, estamos decaindo. E o que temos hoje, o que presenciamos hoje, é uma sociedade em decadência, em todos os sentidos. E qualquer mudança externa se faz necessário, primeiramente, uma mudança interna. Só consigo mudar o mundo quando mudamos a nós mesmos. Ensinamento dos nossos maiores. A paz que queremos externamente, ela tem que acontecer primeiro dentro de nós. E a recíproca é verdadeira. Quando pensamos, né, grande, quando agimos voltados, focados, energia, pensamentos, sentimentos para as coisas atemporais, vamos estar despertando virtudes. Vamos estar, então, aí crescendo espiritualmente, evoluindo espiritualmente. Vamos estar tirando as impurezas. Vamos estar despertando a nossa essência.
vamos estar utilizando a nossa mente espiritual, vamos estar nos capacitando cada vez mais para administrarmos melhor os nossos desejos mais densos, mais rasteiros. Vamos estar mais preparados nas nossas decisões, nas nossas vontades, administrando melhor os instintos, saindo um pouco do animal, acessando um pouco mais o espiritual, que é a nossa essência. Nosso tempo chegou ao fim, estamos aí já no finalzinho. Portanto, meus amigos, precisamos atenção, de fato, se queremos sair das cavernas. Se queremos, de fato, arrebentarmos essas correntes. Nós temos livre-arbítrio, liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha é moral, porque existe um padrão de vida real, o conteúdo programático está dado, esse a gente não pode mudar, são leis divinas. Todos vamos ter que sair da caverna. Existem duas maneiras, segundo os nossos maiores. Pelo amor, né? Ou pela dor. E quando temos esse conhecimento, quando nos chega esse conhecimento, é porque já temos coração de amar, como nos ensina Madre Teresa. Às vezes a nossa mente não consegue conceber, porque ela ainda está muito carregada de impurezas, mas o nosso coração já é de amar. E se conseguirmos despertar isso, vamos administrar um pouco mais as nossas ações, massagear um pouco mais as energias mais sutis, as virtudes. Platão tem um ensinamento, para finalizarmos aí, porque já estouramos o nosso... Platão tem um ensinamento que ele diz que os inteligentes, eles aprendem com a dor. Não é? De tanto sofrer, de tanta dor, aprendem. Começa a ver que algo precisa ser mudado, porque as consequências dos atos, atitudes, não estão boas. E aquilo que falamos, se estamos sendo atingidos, é porque estamos no mesmo nível. Precisamos rever. Mas ele complementa esse ensinamento dizendo que os inteligentes mudam, aprendem com a dor, mas os sábios aprendem com a dor alheia, a dor dos outros. Não precisa passar por essa dor. Por isso precisamos colocar o tripé que falamos. E para complementar, que faltou a última parte desse tripé, que vai nos dar sustentabilidade, falamos da investigação, falamos da devoção, esse plano mais sutil. Né? Precisamos transcender para encontrarmos sustentabilidade para a nossa mente e o nosso coração. E a terceira parte desse tripé que vai dar sustentabilidade é ação. Precisamos agir, precisamos fazer em prol da evolução nossa e da humanidade. Viemos para isso. E a inércia dificulta entendermos um pouco mais isso. Precisamos estar dispostos a sair dessa zona de conforto. Descer do barco, ir à luta. Um grande abraço a todos. Voltaremos não na próxima quarta, mas na outra. Não esqueçam de mandar perguntas, dúvidas, comentários que podem ser enviados pelo nosso e-mail, encontrofraterno@
www.pontodobem.com.br ou pelo nosso número de WhatsApp, 219-6632-8040, ou também podem deixar as perguntas, dúvidas na nossa página no Facebook, ou também os nossos amigos aí do nosso canal no YouTube. Um grande abraço a todos, muita luz, muita paz. Estejamos sempre atentos. Quem sou eu? Vamos colocar essa pergunta nos nossos dias, a todo momento, a todo instante, para que consigamos nos encontrar e pautar melhor a nossa estada nesse plano manifestado. Um grande abraço, fiquem em paz e que os nossos maiores sempre nos iluminem.